Apreciem, senhoras e senhores, porque o homem chegou. O rei dos demônios, Muzaki Butsuji, finalmente fez a sua aparição. Eu tenho muita coisa pra falar na análise do 7º episódio dessa 4ª temporada de Demon Slayer. O arco do treinamento Hashira está acabando, ou melhor dizendo, praticamente já acabou, porque os capítulos que a gente vai ter no 8º episódio final, já não fazem mais parte desse arco que a gente tava curtindo agora. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, obviamente eu tô muito animado pra conversar com vocês hoje a respeito desse 7º episódio, que já tá quebrando a internet, porque a quantidade de cenas que você vai ver por aí do Muzan é uma loucura. E mesmo que o Muzan seja um vilão muito criticado por alguns, todo mundo concorda que o homem tem o drip. A aura que esse cara tem é bizarra. Eu já quero saber o que você achou do episódio, então comentem com a hashtag invasão e me digam sua nota de 0 a 10 e os seus comentários a respeito do que vocês assistiram. E claro que eu não posso deixar de convidar você aí que não é membro ainda do canal para se tornar um. Clicando no botão seja membro aqui embaixo ou no link na descrição, você garante acesso ao Discord do canal, além de ganhar diversos outros benefícios super exclusivos. Então se você também quer ter o seu nome na tabelinha de todos os vídeos, não perde tempo e clica no botãozinho aqui embaixo. Bora de uma vez começar essa análise. Eu tava refletindo, pessoal, e eu acho que é meio loucura parar pra pensar que o Muzan, apesar de ser o vilão principal de Kimetsu, a gente não tem muitas participações dele até o momento, né? Estamos no final da 4ª temporada, se preparando pra uma nova era, uma era de trilogia de filmes de Kimetsu no Yaiba chegando aí, e aí sim que de fato a gente vai poder presenciar e aproveitar desse vilão dessa obra que a gente tanto gosta. Claro que eu entendo que é um vilão que muita gente discute, que é polêmico, mas de qualquer forma eu tô animado, não sei vocês. Eu acredito de verdade que o anime consegue melhorar em diversos aspectos o mangá e principalmente o Muzan. Mas vamos lá, vamos do começo, né, pessoal? Como é que o episódio de hoje começou? Episódio 7 que tinha o título de Gyomei Himejima, o Pilar das Rochas. E vou te falar, eu fico com um pouquinho de dó do Gyomei nesse caso, tá? Porque o episódio o foco é ele, mas ele não necessariamente vai ser o mais comentado. Mas relaxa que eu vou valorizar você, beleza, meu mano? O episódio de hoje começou com nada mais nada menos do que o nosso querido Chuntaro, o pardal do Zenitsu, voando desesperadamente pra entregar uma suposta carta. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Nisso a gente já corta pro nosso mano Tangerina, que continua movendo pra frente a sua pedra, e ele sabe que ele não pode parar naquele momento, porque ele ainda tem uma longa distância pra ele mover aquela pedra. Mais especificamente um Chou de distância. E é legal a gente ver ele relembrando rapidamente da importância dos membros inferiores, ou melhor dizendo, dos músculos inferiores. Pode parecer besta, mas muita gente não sabe que a gente tem mais músculos nas partes inferiores do corpo do que nas partes superiores. Então, de certa forma, a gente tem mais força nas pernas, digamos assim, do que nos braços. No caso, vem daquele ensinamento que o Gyomei deu lá na primeira aparição dele, né? Dizendo que a gente tem que fortalecer a sua base, porque assim como uma base mais sólida, você consegue performar melhor. E é engraçado ver sempre essa competição do Tanjiro com o Inosuke, que no caso só existe essa competição na cabeça do Inosuke, né? Porque o Tangerina só tá dando seu melhor, e é justamente por isso, de ver ele conseguindo conquistar esse feito, que o Inosuke, ao mesmo tempo que ele fica chateadinho por ter perdido pro Tanjiro, ele ganha motivação daquela situação e parte pra empurrar sua pedra. E eu sei que essa cena pode ser confusa porque ela vai gerar um debate falando, pô, mas como assim? O Tanjiro precisou da marca do caçador pra mover a pedra, enquanto o Inosuke não tem marca nenhuma e conseguiu mover a pedra? Então significa que o Inosuke é mais forte do que o Tanjiro? Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque eu acho que a discussão é válida, mas pelo menos na minha interpretação, eu acho que no quesito força física bruta, o Inosuke provavelmente é mais forte do que o Tanjiro. Mas isso não significa nada, né? No final das contas, o Tanjiro é superior ao Inosuke em diversos aspectos. O Zenitsu, vendo tudo que tá acontecendo, ele se sente de fora, né? Porque o Tanjiro conseguiu, o Inosuke conseguiu, só falta ele, basicamente. Só que durante os seus murmúrios de resmungo ali, quem aparece pra entregar a carta pra ele é o Chuntaro. E ele até fica com uma cara meio de confuso ali. Como assim? Uma carta? O que tá acontecendo? Cortando isso, a gente volta pro Tanjiro, que continua empurrando sua pedra e na verdade ele já conseguiu agora, né? Ele tá desidratado completamente. Passando mal, dá até pra dizer que tá falecendo mesmo. Não é à toa que ele acha que vai morrer, né? E quem aparece pra ser o seu salvador naquele momento é o Gyomei, que simplesmente deu as caras finalmente. E é curioso que o Gyomei já chega falando que reconhece o valor do Tanjiro. Ele relembra ali com ele rapidamente os acontecimentos da Vila dos Ferreiros e é por conta disso que ele reconhece o valor dele. Na visão do Gyomei fica claro que o Tanjiro priorizou salvar as pessoas lá no vilarejo do que a vida da própria irmã. Só que a gente já sabe como é que o nosso menino é, né? Óbvio que ele ia explicar que não é bem assim, que mesmo ele sendo uma pessoa correta, não foi exatamente assim que aconteceu. Ele explica pro Gyomei que na verdade quem tomou essa decisão foi a própria Nezuko. A gente lembra lá no episódio final que ela que chutou o Tanjiro, decidindo por ele que naquele momento de ansiedade, de angústia, não conseguia tomar a decisão correta, que para um caçador de demônios seria priorizar a vida humana e salvar as pessoas, né? Só que é justamente essa sinceridade do Tanjiro que faz o Gyomei se impactar com aquilo. O Gyomei percebe que diante dele tem uma criança especial, uma criança diferente de todas as
as outras. E é bonitinho ver que o Tanjiro pede pro Gyomei não reconhecer o valor dele tão rapidamente. E durante todo esse momento de certa forma emocional, o Gyomei deixa claro pro Tanjiro que não importa o que os outros digam, o caçador mais forte dentre os exterminadores reconhece o valor do menino Tanjiro. E meio que conectado nisso já desencadeia o que? O passado do Gyomei, porque até então a gente não sabe nada desse homem. O cara é um mistério completo. Todos os passados de Kimetsu, talvez o do Gyomei seja um dos mais tristes. Pra muita gente eu inclusive acho que é o mais triste. Basicamente a história do passado do Gyomei envolve um templo. Templo esse onde o Gyomei cuidava de crianças. Quase como uma espécie de um orfanato. Só que sem toda a documentação, digamos assim. E é meio chocante ver esse passado dele, porque o Gyomei era muito magro, cara. Completamente diferente do que ele é agora. O cara colossal, gigante, sabe? Forte num nível absurdo. Ali não, apesar de alto, ele era bem franzino. Mas fica claro que todas as crianças ali gostavam de coração dele. Principalmente uma delas, que a gente vê que durante uma cena ali do jantar deles, ela oferece o próprio peixe pro Gyomei comer. Imagina você ver uma criança assim na sua frente, abrindo mão do que ela tem pra comer, pra dar pra você ali o cara que cuida de todas as crianças. Porque ela diz que você tá muito magro e precisa ficar mais forte. A inocência das crianças é algo muito doido. É como o próprio Himejima conta pro Tanjiro, mesmo eles não tendo nenhum laço sanguíneo, eles viviam como uma verdadeira família. E isso é muito bonito. Só que como toda família, como toda história bonita, sempre tem alguma possibilidade de dar uma cagada gigantesca. E o problema dessa família surgiu numa noite. Especificamente numa noite onde uma das crianças não voltou na hora que deveria voltar, antes do anoitecer, no caso. Essa criança acabou dando de cara com um Oni, e em troca da sua vida, ela meio que fez um acordo com esse Oni. A vida dele pela das 8 crianças que estavam ali no templo. E vamos ser sinceros, na boa, que Oni que ia recusar uma proposta dessas? E era bem capaz dele ainda matar todas as crianças e matar essa criança que entregou as outras. Vamos concordar, a maioria dos demônios não leva muito a sério esse lance de honra, né? De cumprir a palavra. E não deu outra, pessoal. Essa criança mostrou o caminho pro Oni até o templo, apagou todos os incensos de glicínia que estavam em volta dele e entregou de bandeja pro Oni um banquete, cara, sensacional de crianças ali pra ele. Que desgramado, na moral. E vocês já sabem quem que é essa criança maldita que entregou todo mundo, né? Eu sinceramente não sei se eu falo ou não falo, só que assim, já apareceu no anime, a gente já sabe quem é essa criança traidora. E tá totalmente conectado ao Zenitsu. Mas eu vou deixar pra vocês se responderem aí nos comentários caso vocês queiram saber. Eu não vou ser o cara que vai falar o nome desse cara não. De qualquer forma, pessoal, o demônio chegou no templo, matou já 4 crianças de primeira, assim ó, como se não fosse nada. O Gyomei com isso acordou em choque e tentou pedir pras crianças ficarem atrás dele ali pra ele poder proteger elas. Ou melhor, tentar. Só que a gente já sabe como é que é criança, né? Quando entra em desespero é um caos completo. 3 delas desobedeceram o Gyomei e tentaram se esgueirar ali pelos lados, provavelmente pra tentar fugir. E era óbvio que ia dar ruim, cara. O demônio matou as 3. Só que é muito interessante ver que a visão do Gyomei, ele não lida com essas memórias tendo raiva ou ficando chateado pela forma como as crianças agiram, porque ele entende que as crianças agiram assim por medo. Não só medo, como ele entende o que que elas pensaram, o que que aquele cara, o mestre delas, né, o cara que cuidava delas ia poder fazer por todo mundo ali. Ele aparentava ser fraco, tímido, não levantava nem a voz e pra completar, era cego. O que que ele poderia fazer por elas? De certa forma dá até pra entender, mas no final das contas, né, elas eram crianças. Era melhor confiar no adulto, né? Só que nem todas as crianças desobedeceram ele. Uma delas se manteve ali escondida atrás dele. Essa era a Sayo, a garotinha que queria entregar o peixe pro Gyomei comer. E nisso o Gyomei já tinha entendido o que ele tinha que fazer. Com toda a força que ele tinha, ele iria lutar pra proteger a garotinha. E com isso, meus amigos, o Gyomei simplesmente começou a espancar com a pura força bruta, só no soco, aquele demônio na frente dele. Não só espancar, como ele conseguiu arrancar os 2 braços do demônio apenas usando a força, cara, magrelo daquele jeito. Esse momento, na boa, ele é brutal, porque ele tem que ficar socando aquele demônio e espancando completamente até o sol nascer, pra assim finalmente aquele demônio não regenerar mais e morrer. E o pior, a criança ali no cantinho vendo tudo, cara. Imagina a situação traumática que não foi isso. E é justamente nesse momento que o Gyomei entende que ele descobriu a sua verdadeira força. Força essa que até mesmo ele tinha medo. Imagina você viver com medo da própria força, sabendo que qualquer deslize você pode machucar alguém. E basicamente foi naquela noite onde o Gyomei perdeu tudo, porque toda essa situação causou nada mais nada menos do que a prisão dele, porque quando as pessoas chegaram pra ver o que tinha acontecido, só tinha restado o quê? Um monte de cadáver de gente morta. E a criança que sobreviveu graças ao Gyomei, o que falou pros outros? Aquele homem é um monstro, ele matou todo mundo. Aí é complicado, minha querida Sayo, aí você não ajuda, né? Mas é como eu disse antes, pessoal, um momento traumático como esse mexeu com os sentidos, mexeu com o entendimento da criança naquele momento. O próprio Gyomei entende isso. Ele sabe por que ela se confundiu
confundiu, mas ele também relembra de que tudo que ele queria naquele momento era um obrigado, palavras de agradecimento da criança falando obrigado por ter me protegido, mas ele não teve isso. E se não fosse pelo mestre Kagaya que foi até a prisão e libertou ele, o Gyomei teria sido executado, galera. Tudo porque uma criança se confundiu e acabou colocando ele na cadeia. Depois de saber sobre todo o passado do Gyomei, a gente volta pra conversa que ele tá tendo com o Tanjiro, e ele é o mais sincero possível com o Tanjiro, dizendo que ele também não confiava nele. Mas depois de analisar por completo o que é aquela criança diante dele, o nosso menino Tanjiro, consegui entender que realmente poucas crianças, poucas pessoas são como aquele garoto, de não se desviar do seu caminho, de não mentir, não desviar o olhar, sabe, sempre ser correto. Poucos conseguem fazer isso durante a vida. E é justamente pensando nisso tudo que o Gyomei diz que, olhando com os olhos do seu coração, ele entende que o Tanjiro é uma criança especial. E ele faz ali uma promessa pro nosso protagonista, dizendo que a partir dali ele vai ajudar ele o máximo que ele puder durante a sua jornada. E ao ouvindo todas essas palavras belíssimas do Gyomei, que o Tanjiro começa a chorar. Eu não vou mentir, eu chorei nessa parte do episódio porque pegou no emocional. E com isso o Gyomei, ele se ajoelha na frente do Tanjiro e faz um cafuné na cabeça dele, igualzinho ele fazia com as crianças do templo. É uma cena muito bonita, de verdade emocionante, pessoal. É muito legal enxergar esse paralelo do Tanjiro, do que ele representa naquele momento pro Gyomei, ao se conectar com as memórias dos velhos tempos. E nem é velhos tempos de forma tão boa, né? Porque foi um momento trágico da vida dele, mas que também tá ligado a momentos incríveis que ele teve com essas crianças. Depois desse momento incrível dos dois, a gente vê o Tanjiro, Genya e Inosuke reunidos comendo ali. E assim, essa cena não é nada demais assim comparada ao resto. A gente vê uma conversa do Tanjiro com o Genya sobre a Shinobu, dela tá analisando toda essa condição do Genya de comer demônios, e o Genya conta que ela deu bronca nele e tudo, só que o Tanjiro deixa claro que ela só tá preocupada. O Tanjiro até avisa que ele vai até o Tomioka depois dessa refeição e convida o Genya pra ir junto, só que o Genya explica que ele ainda não terminou de empurrar sua pedra, ele ainda tem uma distância pra percorrer com ela. E o Inosuke, como sempre, super gentil, com palavras carinhosas, começa a farpar o Genya, chamando ele de fracote, zoando ele porque ele não consegue usar nenhuma respiração, e aí dá aquela boa e velha briga, né? O Tanjiro, então, do jeito mais maduro possível, senta em cima das costas do Inosuke, prendendo ele no chão e impedindo ele de continuar brigando com o Genya. É bem engraçado essa cena. E depois que o Tanjiro pergunta pro Genya sobre algo que ele queria conversar sobre o Sanemi, a cena corta e a gente vai pra onde? Zenitsu, que tá mudado por completo, tá sem comer, tá sério, sem falar com ninguém e sentado em cima da pedra. O Tanjiro obviamente tá preocupadaço com ele e ele não entende muito bem o que tá acontecendo, mas o Zenitsu sim, porque ele tá focado, direto e reto nas respostas, e basicamente o Zenitsu tá segurando, esmagando com força a carta que ele recebeu do Chuntaro. O conteúdo em si da carta a gente não sabe qual é. Eu já li o mangá, então já sei sobre o que se trata. E o que eu posso dizer agora pra vocês, sem spoiler qualquer coisa, é que agora as coisas vão mudar pro nosso menino Zenitsu. Como ele mesmo diz, agora ele entende o que ele tem que fazer. E isso, de certa forma, é algo que ele só pode fazer sozinho. Mesmo sendo uma cena simples, pessoal, eu acho que se tratando de um personagem que é conhecido principalmente por ser um alívio cômico, essa cena tem uma importância e consegue impactar. Principalmente quem não é muito fã do Zenitsu, eu acho. E mais ainda, quem gosta do personagem e tava louco pra ver algum tipo de evolução e mudança no personagem. Então vamos aguardar os próximos capítulos, né? Depois disso, o Tanjiro volta pro seu caminho, onde ele vai até o Tomioka, e na tentativa de encontrar ele, ele acaba escutando alguns barulhos. E nisso ele percebe que o Tomioka e o Sanemi estão lutando. Só que diferente de outras vezes, como por exemplo a Kaze e Rengoku, enquanto estavam lutando, o Tanjiro não conseguia acompanhar os movimentos dessas outras pessoas, que eram muito mais poderosas e rápidas do que ele. Só que agora o jogo virou, galera, porque o Tanjiro consegue sim visualizar tudo que tá acontecendo. Enquanto os dois pilares estão lutando, obviamente Sanemi tá explodindo de raiva como sempre, e já sai farpando no meio da luta o Tomioka, ele não quer nem saber, já sai falando, pô, você não disse que era diferente da gente? Aí o Tanjiro já fica preocupado, não era disso que ele tava se referindo, ele não tá sendo arrogante, é porque tinha tal coisa. É uma loucura. Aí a gente vê o Tomioka usando a 7ª forma da respiração da água, o Sanemi a 1ª forma, e as espadas de madeira que eles estão usando já tinham se lascado no comecinho da trocação de golpes. E agora, depois dos dois usarem essas formas poderosas, a espada se rompe completamente. Quebrou, já era, mas isso não significa problema pro Sanemi, né? Porque ele já quer sair na trocação de soco e sair até a morte na porrada. Óbvio que o menino Tanjirina não ia deixar isso acontecer, se meteu ele no meio, e como era de se esperar, não ia dar bom, né? O Sanemi se irrita que ele tá se aproximando dele quando não era nem pra ele chegar perto, e o Tanjiro, como quem não tem nada a perder mais, já sai falando, ô Sanemi, tu não gosta de ohagi, de bolinho? Ele explica que sentiu o cheiro dessa comida quando ele tava treinando com o Sanemi, e até se oferece pra cozinhar tanto pra ele quanto pro Tomioka. Só que é como eu disse, pessoal, era óbvio que ia dar ruim. O Sanemi se enfurece completamente e dá uma muquetada no queixo e nocauteia o Tanjiro. E de forma super carinhosa, e até um detalhe que passa despercebido pra muita gente, a gente vê o Tanjiro acordando e
embaixo da sua cabeça tem o quê? O Haori do Tomioka, pra ele poder ficar ali, né, bem confortávelzinho. Muito bonitinho esse gesto do Tomioka, que a gente até já tinha visto lá no primeiro episódio de Kimetsu, literalmente no começo do anime. Pra quem não lembra, depois que o Tomioka nocauteia a Nezuko e o Tanjiro também tá nocauteado, ele amarra nela um cobertor, o que é muito bonitinho. Depois que o Tanjiro acorda, o Tomioka ele explica o que tava acontecendo, que na verdade era um treinamento, basicamente de Hashira contra Hashira, todos eles fazem isso, e que não tinha por que o Tanjiro se preocupar. Mas ele aproveita pra agradecer o Tanjiro, que acabou descobrindo sem querer, ou por querer, a comida favorita do Sanemi, e talvez esse seja um jeito deles se aproximarem, né, o Tomioka e o Sanemi, de tentarem virar amigos de certa forma, ou pelo menos esse é o plano do Tomioka, de esconder um Ohage dentro da própria blusa, e sempre que ele acabar trombando com o Sanemi, ele entregar uma comidinha de presente. Mano, que plano bizarro. Mas talvez possa dar certo. O que vocês acham? Será que daria certo? Deixe nos comentários. Depois disso a gente vê pra onde o Sanemi foi, ele tá andando por aí já de noite, passando por algumas escadas e se enervando demais, sabe? Reclamando do Tanjiro, reclamando da situação com o Tomioka. Ele fica cada vez mais pistola e se questiona pra onde que foi o Tokito e o Obanai que sumiram do nada. E é nesse momento que uma situação inusitada acontece. O Sanemi ele sente uma presença estranha naquele local e do nada ele esmaga alguma coisa. E quando ele abre a mão pra ver o que é, era o olho da Nakimi, galera. Um deles, né, daquele exército de olhos, que estavam, como a gente viu, espionando todo mundo, pra localizar os caçadores. Não só os caçadores, como a prioridade a Nezuko. Nisso ele entende que tem um infiltrado naquela base, e aí a gente entra na melhor cena do episódio, assim, que é sensacional, e eu fico até arrepiado só de lembrar e falar aqui com vocês. A gente vai lá pro mestre que tá junto com a sua esposa, cuidando dele como sempre, só que de repente a gente começa a escutar e ver um homem andando sob a luz do luar. As portas enormes da residência, da mansão do mestre, começam a se abrir lentamente. O verdadeiro monstro, galera. A engine do episódio então aparece e começa a se conectar com essa cena de certa forma. Literalmente agora a intenção da engine fica clara, porque basicamente ela foi criada para se conectar perfeitamente com esse momento desse episódio. A gente vê então finalmente, cara, o rei dos demônios, Muzaki Butsuji, entrando em cena. E eu meio que de verdade fico sem palavras pra falar disso aqui. Todo o impacto, a presença, o drip, o hype que esse homem tem quando ele aparece é uma loucura. E essa cena especificamente falando, ela conseguiu criar toda uma aura pro Muzan que é inacreditável, pessoal. Até quem não gosta do Muzan tem que admitir que essa cena ficou impecável. A construção da cena combinando com a trilha sonora que só vai crescendo, junto com a fumaça que vem por trás do Muzan, os takes, os ângulos que foram escolhidos para toda essa construção de cena foi assim, ó, magnifique. E justamente quando o Muzan para na frente do Kagaya, o mestre diz o seguinte: então você veio, é um prazer conhecê-lo, Muzaki Butsuji. E com uma resposta à altura, né, eu acho, o Muzan responde: que coisa, você tá mesmo horroroso, Buyashiki. Essa foi a resposta do rei, e assim acabou o episódio, desgramados. Tô sem palavras, essa foi a análise mais complicada de se fazer, talvez, a mais empolgante também. E digo tranquilamente pra vocês, assim, sem pensar duas vezes, a minha nota pro episódio foi 10 de 10, porque eu não tenho do que reclamar e eu gostei de tudo que eu vi. Conseguiu ter uma carga dramática, uma carga emocional, uma carga de cenas interessantes e divertidas, com uma pitada levezinha de comédia, e não foi do Zenitsu, então é uma comédia por parte do Tanjiro, aquela comédia gostosinha e não irritante em certos momentos como é com o Zenitsu, e fecha o episódio com chave de ouro. Pelo amor de Deus, não tem como negar isso. Esse final de episódio foi aquele meme, né, This is Cinema, e eu já dou 10 de 10 tranquilamente pra esse episódio, porque eu sei que o próximo não vai ser nem 10 de 10, vai ser 11 de 10. O episódio inteiro vai ser This is Cinema. E vocês podem me cobrar. De verdade, eu tô louco pra saber o que vocês acharam das cenas do episódio, qual foi seu momento favorito, o que vocês têm a dizer. E sobre a fofoca da Era Taisho, era focado no Sanemi, contando aí que o passatempo dele é criar besouros, que na boa é bem esquisito. E a sua comida favorita é o Ohage, como a gente viu aí durante o episódio. Próximo episódio que vai ter o título de Os Hashira se unem, então esperem grande coisa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, espero que vocês tenham se divertido junto comigo conversando sobre esse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu aguardo vocês na live do episódio. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!